prevenir doenças, quando a gente vai prevenir doenças, a gente pensa em várias coisas, né? Então, em vacina, em manejo, é, em transporte, né? Em alimentação, então tem a água, a comida, né? Tem tudo isso, né? Quando a gente vai prevenir as doenças. E quando a gente vai fazer o diagnóstico, aí o diagnóstico ele vai ser por conta mais do médico veterinário. Porém, o auxiliar ele começa a conhecer todas essas doenças, então a gente vai montando um quebra-cabeças, né? Então, gente, como que a gente vai tratar as doenças? Algumas a gente vai tratar, outras a gente não vai conseguir tratar, vai controlar. Infelizmente, algumas doenças o recomendado é fazer o sacrifício desses animais, né? Para que a gente consiga controlar a doença e não espalhar ela ainda mais, né? Então, aquele animal que isso é recomendado só para algumas doenças, tá? Por isso que é muito importante a prevenção, né? Então, aquele animal que está doente, não tem cura, não tem o que fazer, aquela doença que ela mata, ela não tem cura, né? E ela é altamente contagiosa, o que a gente vai fazer? É preferível perder um, dois animais do que perder o rebanho inteiro, né? Então, gente, é feito o controle dessa maneira, tá? Aí tem algumas doenças que são influenciadas pelo clima, né? Algumas doenças que são por parasitas, protozoários, né? Então, tudo isso vai se encaixar na história da doença, né? É, nos sintomas depois, né? Então, aquela doença que é causada por parasitas, geralmente são várias doenças, mas que têm sintomas parecidos, né? Vou dar um exemplo para vocês. É, babesiose, erliquiose, anaplasmose, são doenças parecidas, né? E se a gente for ver, por exemplo, doenças do sistema nervoso central, também são doenças parecidas, né? Que afetam o sistema nervoso central. São doenças que têm os sintomas parecidos, né? E aí, como que a gente vai fechar o diagnóstico? Né? Vai fazendo testes. Então, aqueles passos que a gente comentou, né? Então, é, anamnese, exame físico, né? Junta todas as informações possíveis e a gente trabalha de detetive. Essa aqui é a verdade, né? E aí junta todas as informações. Por exemplo, esse animal está com uma doença neurológica, né? Que afeta o sistema nervoso central. Como que eu vou saber qual doença? Então, primeiro passo, perguntar se esse animal é vacinado, né? Se ele tem contato com outros animais, quando que surgiu os sintomas, quais os sintomas. A gente vai juntar todas essas informações, depois vai examinar esse animal, vai fazer alguns testes, né? E vai juntar tudo isso, né? E aí vai excluindo quais as doenças, né? Isso é como a gente faz o diagnóstico. Bom, seguindo a apostila, né? Bom, existem moscas de chifres, carrapatos, berne, bicheira, verminoses, tudo isso causa perdas econômicas, né? Porém, a gente não vai considerar que eles são doenças, mas eles causam doenças, eles trazem doenças. E, consequentemente, uma coisa puxa a outra, né? Então, aqueles animais que, sei lá,
tem muitos carrapatos, tem muitos vermes, né? O que vai acontecer? Pode transmitir doença, por exemplo, o carrapato está contaminado e aí ele se fixa no animal. Quando ele se fixa no animal, ele transmite uma doença, né, para esse animal e a imunidade cai, né? Ele fica mais suscetível a ter outras doenças. Então, uma coisa puxa a outra. Ele pode estar bem de saúde, estar com a imunidade boa, né? E então o corpo dele está protegido. Mas se a imunidade dele cai, o que vai acontecer? Outras doenças oportunistas aproveitam e fazem com que esse animal fique mais debilitado ainda. Então, muitas vezes, um animal que está com uma doença pode ter outra, e a gente não sabe, né? Muitas vezes, um cavalo com cólica pode estar com cólica por muitos vermes, obstrução intestinal. Muitas vezes, um animal que está com uma vaca que está em trabalho de parto e teve um aborto, esse aborto pode ser por alguma doença, né? Então, vai variar muito, né? Então, como que a gente vai estudar, resumindo a história, né, das doenças? Dessa forma que eu falei. Então, a gente vai listar. Então, vocês estão em casa, pega uma folha e comecem a escrever, não as doenças, mas sintomas, tratamento, diagnóstico, prognóstico. Escrevam tudo isso que eu falei, né? A história da doença, e aí vocês vão pegar isso tudo e vão pegar uma doença. Aí vocês vão anotar sobre aquela doença. Aí vocês peguem outra doença e anotem tudo aquilo daquela doença. Vai dar bastante trabalho. Mas, quando vocês forem lendo, vocês vão sabendo estudar cada doença. Entendeu? Porque se vocês pegam uma determinada doença, né, e vocês não estudam ela dessa maneira, vocês vão acabar estudando pedaços. Por exemplo, vou pegar uma doença aqui, vai. A brucelose, né? A brucelose. Brucelose é o quê? É uma doença bovina, tá? Mas o que ela causa, né? Então, ela vai causar isso, isso e isso. Então, ela vai causar febre, sei lá, durante a noite, né? Beleza. Estudei isso. Mas e aí? Quais todos os sintomas dela, né? Por que ela acomete seres humanos? Qual a forma que ela acomete seres humanos? Qual que é a principal forma que os animais são acometidos, né? Tem tratamento, tem prevenção? Então, gente, essa maneira, uma dica para vocês estudarem as doenças. E aí aqui no índice da apostila de bovinos, né, a gente vai ter bastante doenças, certo? Então, na página 2, né, já tem bastante, né? E aqui até a página 3, né? Do índice aqui, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Na página 4 também tem bastante doenças, né? Mas enfim, peguem todas aquelas doenças, aquelas que vocês têm mais curiosidade, de preferência, e comecem a estudar primeiro, comecem anotando, né? E dessa maneira vocês vão conhecer as principais causas das doenças, como tratar, como prevenir, né? E aí, o restante depois, infelizmente, vocês vão aprender mais para frente, né? Trabalhando, lendo um livro, aquela doença que despertou mais curiosidade, vocês vão pesquisar ela mais a fundo, né? Mas sabendo o básico, vocês já não vão mais ser leigos, certo? Nessas doenças. Tá bom, gente? Então eu vou parar por aqui e até a próxima videoaula.